Pessoal, bom dia. É o seguinte, eu vou dar início a uma série de vídeos. Eu falo sobre como está sendo meu desmame. Eu tomava 150 miligramas, eu fiquei tomando 150 miligramas por uns 2 anos, ou pouco menos de 2 anos, para poder me recuperar de uma recaída que eu tive. E aí, durante a pandemia e antes da pandemia, eu comecei a fazer o desmame bem lento, assim, até 125, 100. E atualmente eu estava com 75 miligramas e vou fazer o desmame até 50 miligramas e talvez 25. Eu não documentei esses desmames. Não foi exatamente por preguiça, foi porque eu realmente achei que eu não fosse ficar bem e fosse voltar para a concentração anterior. Então, foi meio que surpresa para mim eu ficar bem com as diminuições, mesmo na pandemia. Então, eu tô meio surpresa até agora e agora eu vou documentar a minha diminuição de dose. Então, por que eu tô fazendo isso? Eu tô fazendo isso para as pessoas que... Primeiro, as pessoas que estão tomando já há um tempo e sentem que estão presas a esse remédio, para elas verem que realmente não é algo que você se prende para a vida toda. Raros são os casos em que as pessoas têm que tomar para a vida toda um remédio para ficar bem. Mas eu devo frisar que, assim, o remédio, ele vai te voltar um pouco ao equilíbrio, mas como eu mencionei no vídeo da sertralina, ele não tem como fazer o trabalho todo. Você fazendo a mudança da sua vida toda, dos seus hábitos, de você rever a estrutura da sua vida, seus pensamentos, seu comportamento, é muito provável que você consiga achar um meio de você sair de uma crise de ansiedade, uma crise que eu digo assim, um transtorno, sabe, um quadro de ansiedade, e você conseguir se manter bem depois, com um desmame. Caso você não consiga fazer nenhuma mudança, eu não sei exatamente, tem gente que consegue ficar bem, tem gente que consegue não ficar bem assim depois do desmame. Mas isso é algo que você vê com o seu médico. E a segunda razão pela qual eu vou fazer é para as pessoas que estão iniciando agora a sertralina, ou que têm receio de iniciar, para elas verem também que não é para sempre, sabe? Você que está começando agora, tenha certeza de que, assim, você está passando por um quadro de ansiedade, você vai ser tratada por um tempo, mas não é que nem a diabetes, que por exemplo, você pode ter que tomar insulina para sempre. Pode ser que nem a diabetes tipo 2, que é reversível. Então, você tomando as ações necessárias, se tratando, você depois de um tempo, você vai fazer o desmame do remédio e você vai ficar bem. E com esse vídeo, eu realmente quero mostrar que eu vou ficar bem, que eu tenho quase certeza de que eu vou ficar bem com o desmame, porque eu já fiz o desmame da sertralina 2 vezes no passado, para tratar de um quadro de síndrome do pânico, e depois também foi de maneira profilática que eu comecei a tomar. Isso tudo foi o psiquiatra mesmo que determinou, tá, gente? Não foi eu que comecei a tomar assim do nada, sozinha, não. E agora, dessa vez, é o terceiro desmame que eu vou fazer. Eu, pela experiência do passado, e assim, eu tô confiante de que vai ficar tudo bem. Mas eu vou documentar as mudanças. Bem, o primeiro ponto também que eu vou falar aqui é que eu já notei mudanças desde 150 miligramas, quando eu baixei. Então, se eu tô tomando 75, eu tomava 150, eu tô na metade da dose que eu tomava antes. E as mudanças que eu notei foram, em relação a antes, quando eu tomava 150, eu me sinto mais empática, eu me sinto mais humana, eu me preocupo mais com as pessoas ao meu redor, eu sou menos fria, sabe? E isso talvez esteja até conectado com uma outra mudança que eu sinto, que a questão é, quando eu tô com 150 miligramas, até 100 às vezes, mas é mais 150, eu me sinto inatingível emocionalmente, eu me sinto como se eu fosse uma rocha, sabe? Eu não sei se vocês têm essa sensação, mas é algo que eu já notei de todas as vezes que eu usava sertralina. Quando eu chego a 150, é como se eu ficasse muito estável. E às vezes parece que essa estabilidade é até demais. E parece estranho falar isso, mas é verdade. É como se eu ficasse meio robótica. E não é algo desagradável. É algo que é até agradável, porque você se sente muito segura. Então, é algo que, assim,
era como se o mundo pudesse estar caindo ao meu redor e eu estaria bem. E aí você se pergunta, poxa, mas isso é ótimo, imagina você ficar inabalável. Só que uma pessoa inabalável, ela não se incomoda. E uma pessoa que não se incomoda, ela não muda algumas coisas que seriam necessárias mudar. A pessoa muda algo, a pessoa muda a si mesma quando ela tem um incômodo, uma necessidade de mudar. A vida é assim, né? As mudanças ocorrem por causa de algum problema que você está tendo, algum incômodo. Então, como eu não tinha incômodo, eu não tinha estímulo nenhum para mudar algumas coisas. Coisa simples, por exemplo, eu era muito mais bagunceira com 150 miligramas. Eu não me importava, assim, com uma bagunça. Eu olhava ao meu redor, podia estar tudo uma bagunça e eu não ligava, sabe? Isso é uma maravilha, mas é péssimo também, porque, assim, por que eu preciso, sabe, fazer isso? Tipo assim, você se acomodar com pouco, com a bagunça, talvez não seja o melhor para a pessoa. E eu notei essas mudanças, assim, sentimentalmente. Eu também notei que é mais difícil eu engolir coisas, não fisicamente, mas, por exemplo, eu deixar de falar algo que eu sinto necessidade de falar. Quando eu tomava 150, eu podia estar chateada com alguém e eu não falava. E eu engolia aquilo e, tipo, não me causava o incômodo que causa hoje. Então, hoje em dia, quando eu tô chateada com a minha amiga com quem eu moro, ou com meu namorado, ou com minha mãe ou minha irmã, eu realmente sinto uma necessidade muito maior de falar. Isso não é algo ruim, porque você estabelece relações quando você tem essa abertura, você tem que falar com as pessoas, você não pode simplesmente chegar e esperar explodir, né? Então, tá aí uma mudança que eu vi, assim, positiva no desmame da sertralina. E, assim, eu não tô desmerecendo a sertralina, tá, gente? Eu só tô falando das mudanças que eu senti. Mas, pelo amor de Deus, assim, a sertralina me causou, assim, um bem imenso. Ela conseguiu me tirar do fundo do poço, me estabeleceu, assim, conseguiu voltar a um equilíbrio que eu não tinha antes, sabe? Ela facilita muito a vida da pessoa. Mas também tem esses efeitos secundários. Não tô falando que é algo terrível, que é algo ruim, mas é algo que a gente nota quando faz o desmame. Então, na verdade, o que eu tô falando é... O processo de desmame, às vezes, é outro processo de aprendizado, sabe? Em que você começa a voltar, assim, ao seu ser mais vulnerável, ao seu ser mais humano, depois de um processo em que você aprendeu. As pessoas perguntam muito se sertralina engorda. Assim, eu sinceramente, eu não sei dizer. Antes eu afirmava que eu sabia que não engordava porque me foi passado pelo psiquiatra. Mas pra ser sincera, das vezes que eu usei sertralina por um tempo, ainda mais 150 miligramas, eu engordei. E não sei se engordei foi por, assim, como consequência de uma diminuição na minha ansiedade, ou se foi por causa de alguma alteração metabólica. E como vocês podem ver, no vídeo anterior, em que eu acho que eu tomava 100 ou 150, eu estava mais inchada, eu estava mais gorda mesmo. Não tô falando que é algo, assim, que eu tenha que ter medo de usar sertralina para não ficar gorda, porque, assim, você engordar e melhorar seu estado mental, eu acho que vale mais a pena do que você permanecer magra ou mais magra e ficar muito ruim no seu estado mental, sabe? Eu acho que vale mais a pena você sacrificar e mudar alguma coisa na alimentação ou fazer mais atividade física para poder balancear essa mudança que a sertralina possa causar. E realmente eu vou falar de novo, assim, os médicos dizem que a sertralina não engorda, que ela, na verdade, ela favorece o emagrecimento. Eu realmente não sei, tô falando minha experiência pessoal, mas eu notei, assim, que quando eu fui diminuindo, parece que meu metabolismo acelerou também, voltou ao normal. Não sei dizer se foi exatamente isso, pode ter sido, por exemplo, porque a gente já passou, assim, da primeira etapa da pandemia, que foi uma etapa mais de maior ansiedade, que a gente não sabia o que ia acontecer, não tinha a menor experiência com a situação, e agora que a gente tem uma maior experiência, a gente sabe mais ou menos o que fazer, como se comportar, sabe que algum dia as coisas vão voltar ao normal. Pode ser também que essa ansiedade baixando, o metabolismo esteja voltando ao normal.
Então, quanto a isso, eu realmente ainda não tenho o que dizer. Mas caso eu chegue a 0 miligramas ou 25 miligramas e note assim, uma diferença muito grande no meu peso, eu vou relatar aqui também. Quanto ao sono, eu notei já que desde 150 miligramas parece que eu durmo mais. Eu sou mais sonolenta. Então, eu lembro que quando eu solicitei ao meu médico, assim, o atendimento, porque eu tinha voltado pro quadro de ansiedade, eu tinha 2 reclamações com ele, não reclamações, mas 2 pontos que eu tive que mencionar a ele, foi que eu não queria um remédio que me deixasse sonolenta, e eu não queria um remédio que me engordasse. Ele prescreveu a sertralina. Então, assim, segundo ele, na época, a sertralina, ela não promove, assim, o sono e não promove o aumento do peso. E realmente parece que isso daí bateu, assim, com minhas experiências com a sertralina. Parece que eu descansava melhor ou eu tinha menos sono mesmo. E eu sou uma pessoa bem sonolenta, assim, no geral. Eu consigo deitar e tirar uma soneca a qualquer hora do dia. Então, parece que a sertralina com 150, 100 miligramas, ela dava uma diminuição nesse meu sono. Essa daí foi a diferença que eu notei. Eu vou ver também qual vai ser a diferença até o fim do desmame. Mas por enquanto vai ser isso. E assim, a mensagem final que eu quero mandar pra vocês não tenham medo da possibilidade de vocês ficarem refém de um remédio. Eu acho que quando a gente está passando por um quadro de ansiedade, a gente não pode, assim, eu falo a gente não pode, mas eu sei que é difícil, mas a gente deve tentar resolver um momento de cada vez, viver um dia de cada vez. Então, assim, quando vocês estiverem começando a ir para um psiquiatra, quando eles prescreverem um remédio, não pense assim, poxa, eu vou tomar isso para sempre. Porque é uma coisa de cada vez, sabe? Você trata do problema, você lida com o que você está sentindo agora, para depois você pensar o que vai fazer depois. Eu fiz isso com Rivotril, eu fiz isso com Dormonide, que são benzodiazepínicos, são substâncias que elas viciam, assim, imensamente mais do que a sertralina. A sertralina dizem que não vicia, e tem gente que acha que isso daí é como se fosse uma maneira de enganar a pessoa, né? Ah, não vicia, mas então por que você não pode, sabe, parar do zero? É porque o mecanismo de vício da sertralina não é exatamente o mesmo que, por exemplo, do álcool, do Rivotril. O seu cérebro, ele realmente começa a se acostumar com a sertralina. Então, se você parar do nada, ele vai sentir essa diferença. Mas isso não significa que você esteja suscetível a um vício, porque a sertralina você não precisa ir aumentando para você ter o mesmo benefício. E talvez seja essa a questão que as pessoas falham em ver e dizem que a pessoa vai viciar no remédio. Se você vicia no Rivotril, você precisa ir aumentando a dose dele para você ter o mesmo benefício. Então talvez seja essa, assim, a diferença grande. É complicado a gente chegar e querer comparar a sertralina ao Rivotril ou a um benzodiazepínico, Frontal, Dormonide, os remédios que realmente você precisaria ficar aumentando a dose para melhorar. Eu já vi pessoas nos comentários, não sei se foi no meu vídeo ou em outro vídeo, falando que sertralina é uma furada, que você tem que ficar aumentando para melhorar e vai aumentar para sempre, vai tomar para sempre. Tipo, todo mundo conhece o tratamento, o esquema de tratamento, sabe que isso daí não é verdade. O que acontece é que, como eu expliquei já no vídeo de sertralina, você tem uma dose de equilíbrio quando você tem um quadro de ansiedade. E essa dose, ela não vai ser, por exemplo, na maioria das vezes, não vai ser tipo 50, 25 miligramas, vai ser 100, pode ser 50 realmente, mas pode ser 100, pode ser 150. E o que eles dizem é que você tem que ir aumentando para sempre, quando na verdade você tem que fazer aumentos até chegar a essa dose de equilíbrio, que não é a mesma coisa que aumentar para sempre. Uma vez que você chega nessa dose de equilíbrio, você permanece na dose de equilíbrio até o fim do tratamento. Perdão, o fim do tratamento não, o início do desmame. Porque o tratamento, ele não acaba quando você começa a baixar. O psiquiatra te acompanha durante o desmame e até um tempo depois do desmame para ver como é que você tá. Se você vai precisar de alguma outra estratégia ou até usar o Rivotril ao invés da sertralina, quando você se sentir mais ansioso e não estiver tomando sertralina, por exemplo. E é isso.
eu acho que... Eu espero que eu tenha dado assim, um pouco mais de segurança a pessoas que estejam inseguras quanto ao início do tratamento, o meio do tratamento até o fim do tratamento. Se você está fazendo desmame, se você puder deixar nos comentários como está sendo o seu desmame, eu agradeço bastante, porque eu gosto muito quando as pessoas comentam as experiências pessoais, sabe? Realmente eu leio todos os comentários. Eu acho que a gente pode ser uma comunidade, pode ser um grupo que vai trocando experiência e vai ajudando o outro, dando a mão ao outro, porque hoje eu tô aqui tentando passar uma segurança a vocês, mas amanhã eu posso ser essa pessoa que tô precisando dessa segurança, sabe? E é isso, é um ciclo. Você ajuda o outro dando essa segurança, falando como é que foi sua história, e o outro inicia a jornada dele, que vai ser desafiadora, mas ele vai sair dessa. E aí ele se une às pessoas que realmente chegam e dão força às outras, sabe? É esse o intuito. E, por favor, se vocês têm alguma experiência boa, se vocês têm até críticas para sertralina, para qualquer coisa, comentem, porque você não tá sozinho, provavelmente. E você pode realmente chegar a inspirar alguém a buscar ajuda, ou a começar aquele tratamento que a pessoa está com receio de começar. Essa pessoa não sabe, mas todos nós tivemos receio de começar um tratamento, de finalizar um tratamento também. Muita gente tem receio de fazer o desmame, por exemplo, porque lembra de como foi a experiência antes, assim, quando estava mal. Mas vídeos como esse eu acho que dão uma força, assim, ajudam a pessoa a tomar aquele passo e ver que realmente a coisa pode ficar boa, sabe? Que a gente está bem o suficiente para fazer um desmame. Então é isso. E vou publicando, eu acho, periodicamente os vídeos sobre o desmame para poder vocês verem as diferenças que eu tô notando. E verem também se vocês estão notando as mesmas diferenças. Eu acho que cada pessoa reage de uma maneira diferente. Isso é interessante. Eu já vi várias pessoas comentando de alguns sintomas diferentes, sabe? Da sertralina. Teve uma moça que falou sobre bochechas dormentes. Eu não conheço esse sintoma. Não conheço ninguém que tivesse tido, mas se você já teve, por exemplo, as bochechas dormentes, quando começou a tomar sertralina, menciona, porque realmente eu não conheço, mas eu acho que tem uma variedade assim de reações que as pessoas podem ter, né? Talvez não seja algo necessariamente anormal ou algum problema, talvez seja só uma reação que a pessoa tem, né? Então, vamos juntos comentar sobre a sertralina, trocar experiências, e espero que vocês fiquem bem, independente do processo em que vocês estejam passando, da etapa. Compartilhe essa experiência, se puder, para ajudar outras pessoas, para dar força. E até a próxima, viu? Tchau. Boa tarde.